Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então, espera um pouquinho que eu vou fazer um destaque aqui. A força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Eu vou escrever então agora força de defesa é uma constante, que a gente não sabe ainda qual é, um A, que diretamente proporcional ao nível, que vai multiplicar o nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, a experiência ao quadrado. Essa constante a gente vai ter que determinar em algum momento. Enquanto a força de ataque, vou também fazer um destaque aqui, é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do nível. Vou escrever que a força de ataque tem uma constante, não sei qual é, vou chamar de B. Então ele falou diretamente proporcional à experiência, multiplica pela experiência, e ao quadrado do nível. O nível estará ao quadrado. Aqui estão, portanto, força de defesa e força de ataque com as suas expressões. Como eu disse, a gente vai ter que determinar essas constantes. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais, e ele coloca que os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Essas informações aqui me dão as condições para encontrar os valores de A e B. Como ele disse que todos os jogadores começam com nível 1 e com experiência 1, no nível e na experiência, no N e no E, eu vou colocar 1. Isso vai me dar o valor da força de defesa e o valor da força de ataque. Se eu substituísse o N por 1, o nível é 1, e o E também por 1, a experiência também é 1, isso me daria força de defesa igual a A, porque ia ficar A vezes 1 vezes 1. E a força de ataque igual a B, que também ia ficar 1 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes B. Só que como ele falou, os jogadores quando iniciam a partida, o jogo, tem força de ataque igual a 2. A força de ataque é 2, isso vai me dar que o B vai valer 2. E eles têm força de defesa 1. Se a força de defesa é 1, A vai ser igual a 1. Se eu achei os valores de A e de B, posso alterar as expressões da força de defesa e da força de ataque substituindo os valores de A e de B. Dessa forma, você terá a força de defesa sempre igual a N vezes a experiência ao quadrado. O nível vezes a experiência ao quadrado. Por que não tem mais nada ali? Na verdade tem. O número 1 está implícito aqui. Quando tem 1 vezes o N vezes o E quadrado, você não coloca. E a força de ataque, por sua vez, será dada por 2 vezes a experiência vezes o nível quadrado. Substituir o B por 2. Na sequência ele coloca, quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro por um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque desse desafiante com a força de defesa daquele que foi desafiado. E vence o confronto aquele que tem a maior força. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate, ambos aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2, que tem nível 2 e experiência 6.
O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a de defesa do seu oponente era de quanto? O que você vai ter que calcular? Já que o jogador J1 foi quem atacou, você, para o J1, vai considerar a força de ataque. Força de ataque do primeiro jogador, que vai ter nível 4 e experiência 5. Vou escrever força de ataque do J1 será, pela fórmula da força de ataque, 2 vezes a experiência vezes o nível quadrado. 2 vezes a experiência dele é 5, vezes o nível ao quadrado. O nível dele é 4. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado são 16. 16 vezes 5 são 80. 80 vezes 2, a força de ataque do jogador 1 é de 160. Enquanto isso, quem está sendo atacado, que é o J2, vai ter a força de defesa para se comparar com o ataque deste. Portanto, para o J2, nós teremos, com nível 2 e experiência 2, que calcular a força de defesa. Vou anotar aqui, força de defesa do jogador 2. Será dada pela expressão n vezes e ao quadrado. O nível dele é 2, vezes a experiência ao quadrado. A experiência dele é 6. 6 ao quadrado. 36 vezes 2, 72. Como ele falou, ele quer a diferença. Qual é a diferença da força de ataque do J1 pela força de defesa do seu oponente? De 72 para chegar em 160, se fosse 70 para 160, eram 90, como são 72, uma diferença de 2 nesses 90, 88. A alternativa correta era a alternativa B.